Mais um bocadinho. Olha, eu vou tirar isto e vocês ficam. Mas este também é bastante. As que ficarem mal, são culpa vossa. Põe ali. Quer dizer, não está feita. Temos que pintar a outra? Aqui o tempo marcamos. Agora as gravuras já sabem nadar, yo! As gravuras já sabem nadar, yo! Sim, estamos aqui a celebrar os 30 anos das gravuras do Val do Coa, em que gente como vós, alunos como vós, terão uma parte muito importante na sua divulgação e nos passos e no facto de hoje existir o Museu do Coa e os núcleos arqueológicos do Museu do Coa, do Parque Arqueológico, melhor dizendo, é fruto do trabalho de gente como vós, provavelmente dos seus pais, provavelmente também por cá estiveram, portanto é isso que celebramos hoje. O professor há 30 anos participou desta manifestação? Não, que eu não vivia aqui na zona, a família é daqui, mas eu não estava cá. De qualquer forma, muitos amigos meus, conhecia muita gente envolvida nos protestos na altura e foi, de facto, um orgulho, vivendo no Porto, acompanhar à distância a forma como gente da minha idade na altura, da vossa idade agora, se empenhou para que hoje possamos todos dizer que Foscou é um local único do mundo, visitado por milhares e milhares de pessoas. Que é para relembrar o que aconteceu há 30 anos, não é? Que os jovens se uniram todos para salvar as gravuras rupestres e muito bem, num ato de cidadania, se calhar que agora vocês, quiçá, não conseguiriam fazer. Eu sou sempre apologista da cultura, portanto, há que manter a cultura e as Então para si é... Ok. Sim, Pronto. nós podemos ir buscar recursos a outro sítio. Pronto, então também concorda que trouxe bastantes benesses a nível económico? Eu acho que sim, eu acho que sim. Então você falou que nós jovens hoje em dia talvez não conseguíssemos. Consegue-nos explicar o porquê? Consegue-me dar alguma razão? Eu acho que a juventude hoje em dia não é tão unida como era nessa altura, sim, há 30 anos atrás. Em termos de socialização, acho que vocês estão a perder muitas capacidades e eu acho que se calhar vocês, apesar de terem muito mais recursos, mesmo em termos para mobilizar, seria muito mais fácil até organizar uma manifestação nos dias de hoje do que nessa altura. Eu acho que se calhar vocês não iam ter essa capacidade, sinceramente, por uma questão de, como disse, acho que eram mais empáticos antigamente e eram mais unidos. Eu estou aqui a prestar uma homenagem para alguns alunos que fizeram isto há 30 anos atrás, se não me engano, ou 31, que fizeram isto por via das gravuras. E estamos aqui a prestar mais ou menos uma homenagem. Foi uma coisa bem realizada, fizeram aquilo, o objetivo que eles queriam, que era, e que nós queríamos, e acho que toda a gente queria, na verdade, que era guardar o nosso património, que o dia de hoje é o que também dá muita vista à Foscoa, e era por via disso que eles fizeram, e eu estou de acordo e cá estaremos nós, não é? Qual foi o motivo de trazerem esta tenda para cá? O que é que vos inspirou? Foi o acampamento que temos que nos divertir um bocado e celebrar o que aconteceu há 30 anos com os alunos aqui na escola. E pela piada e pelo convívio também, acho que é isso. Há 30 anos houve uma revolução na escola para as gravuras não serem afogadas por causa de barragem. Certo. E daí o slogan. Sabes qual é o slogan? As gravuras não sabem nadar. Pronto. E porquê? Na altura da barragem... As gravuras iam ser afundadas, então as gravuras não sabem nadar, então elas não conseguiam flutuar. Tu concordas com esse slogan e essa manifestação? Achas que foi benéfico? Claro que concordo. E porquê? Porque é um património mundial, é o que nos corresponde, é a nossa voz, é o que nos queriam transmitir os antigos, então eu acho que é importante nós guardarmos isso. Vim honrar aquilo que a minha mãe fez há 30 anos atrás. Ok, a sua mãe esteve presente e o que é que em concreto ela fez? Manifestou para não se construir a barragem que potencialmente viria a destruir as gravuras e não iria estar a preservá-las como deveria ser feito. Certo. E daí também o slogan,
Se fosse você, no lugar da sua mãe, com aquilo que sabia na altura, concordaria e faria também a manifestação como a sua mãe fez? Faria, sem dúvida alguma, porque se olharmos para hoje em dia, é uma maior valia aquilo que nós temos, que são as gravuras, que é um dos nossos patrimónios mundiais e acho que é o maior orgulho desta terra. Espero que todos os alunos se juntem para conseguirmos mostrar a importância que é de nos juntarmos todos para conseguir fazer a diferença no mundo, especialmente conforme tudo aquilo que tem vindo a ser feito no mundo, desde guerras, desde machismo, racismo, xenofobia, etc. Acho que é importante conseguirmos usar a nossa voz e ensinar os mais novos a usar a voz deles para fazer o melhor e para o bem de todos nós. Faz o traço e faz... Eu, na altura, há 30 anos atrás, ainda era uma criança e ainda não tinha capacidade de avaliar as decisões importantes que eram tomadas nesse momento. Hoje, passados 30 anos, não tenho dúvida que foi a melhor decisão para Foscoa e para o Concelho de Foscoa. Hoje Foscoa é conhecido mundialmente pelo património único que tem no mundo, que é o Parque Arqueológico das Val do Coa, e felizmente há 30 anos, e hoje que estamos aqui na escola, realçar o papel importante que os jovens tiveram, que se uniram e que tiveram um papel decisivo naquilo que foi a preservação das gravuras e aquilo que nos fez chegar ao ponto em que chegámos hoje. Foscoa é um concelho mundialmente conhecido por muitos motivos, mas sobretudo pela importância que o Parque Arqueológico tem na arqueologia mundial e naquilo que é, enquanto património mundial da Unesco, hoje duplamente classificado, felizmente, mas que na altura ainda não era classificado, ainda não tinha nenhuma das classificações que tem hoje, e por isso realçar a importância que os estudantes da altura tiveram na defesa das gravuras, na defesa deste património único que é o Parque Arqueológico. Essa é uma guerra que está, e é uma discussão que está ultrapassada. A decisão política na altura foi pela preservação das gravuras e pela interrupção da construção da barragem do Coa. Esse é um assunto que está decidido, que está ultrapassado e enterrado. Temos que olhar para a frente, temos que trabalhar em políticas que ajudem a potenciar ainda mais o Concelho de Foscoa, e hoje o Concelho de Foscoa é indissociável do Parque Arqueológico, das gravuras e de tudo aquilo que acrescenta para o nosso território, e é nisso que um Presidente da Câmara se deve focar, e é nisso que eu estou focado, de afirmar cada vez mais Foscoa, também e muito pelo Parque Arqueológico que temos no nosso Concelho. Esta manifestação surgiu, aliás, o mega acampamento surgiu depois de algumas manifestações já feitas pela escola pela preservação das gravuras. Foi uma iniciativa dos alunos conjuntamente com os professores e, na altura, o Conselho Diretivo. Este mega acampamento trouxe alunos de todo o país. Tenho um orgulho muito grande de ter feito parte de tudo isto. E é muito engraçado para mim, agora 30 anos depois, não é? Ter as minhas filhas a fazerem esta recriação, que pronto, é ótimo. Acredita que os jovens de agora, ou seja, nós, e vendo pelas suas filhas, seríamos capazes de nos agrupar e fazermos-nos ouvir da forma que fizeram há 30 anos? Claro que sim, claro que sim. Somos sempre capazes disso, não é? Desde que tenhamos a informação e o apoio necessário, porque tivemos que ter muito apoio também, não é? Conseguimos, claro que sim. Não éramos de todos mais inteligentes de qualquer um de vocês, logicamente, não é? Portanto, claro que sim. É a nossa cultura, é a nossa existência.
E nós naquela altura ficámos com essa certeza. Nós fizemos visitas lá embaixo às gravuras, onde alguns arqueólogos nos explicaram o que é que aquilo era, de onde é que aquilo nasceu, os anos que aquilo teria. Nós estávamos muito bem informados daquilo que era efetivamente as gravuras e a importância que seria a preservação delas. Daí conseguirmos ter lutado por ela da maneira que nós lutamos. Lembro-me de como surgiu o famoso slogan das gravuras não sabem nadar. E na altura fazia parte da Associação de Estudantes. Foi exatamente numa noite como esta, em que estávamos a preparar alguns cartazes e a preparar uma manifestação. Estávamos numa sala a fazer cartazes, a ouvir as músicas na altura, que uma delas era esta, a música original, e já não me recordo qual foi o colega que começou a cantar As Gravuras Não Sabem Nadar e pegou. E fizemos todos os cartazes à volta das Gravuras Não Sabem Nadar e efetivamente foi um slogan fantástico, porque na altura os Black Company era um grupo que estava na berra na altura, não é? Toda a gente ouvia, passava em todas as rádios. No dia do mega acampamento já o slogan estava entranhado, não é? No dia do mega acampamento, à noite, decorreram alguns concertos no estádio de futebol. Houve vários grupos que fizeram questão de se associar à luta das gravuras. Um deles foram eles. E apesar de efetivamente não existir nenhuma gravação desta versão da música, a verdade é que eles estiveram cá, atuaram no dia do mega acampamento e cantaram a nossa versão da música. Foi muito chique. É com muito orgulho, depois de 30 anos, ter assistido de facto a uma manifestação dos jovens, mostrar que não era na altura não era uma geração rasca, era uma geração que no fundo mostrou que a vertente cultural era mais importante que toda outra vertente, nomeadamente a económica. E portanto foi um orgulho grande dar continuidade a este processo e agora, noutras funções, há que reviver e há que dizer a estes jovens que estão agora aqui no agrupamento, e não só, no território também, dizer a todos que de facto foi uma boa aposta e que afinal de contas a geração não era assim tão rasca. Apanhando aqui um bocadinho o que disse sobre os jovens do agrupamento atual, acha que os jovens de hoje em dia, nós, conseguiríamos ter essa força de nos unir e batalharmos por uma causa? Vocês neste momento estão a demonstrar precisamente isso. O que é preciso é explicar, é demonstrar, digamos, aos jovens que o caminho é o caminho da cultura, é o caminho do património, porque esse caminho leva-nos a outros caminhos, da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade turística, da coesão territorial, ou seja, fazer que as pessoas venham povoar o território. Isso é muito importante. E é um orgulho enorme neste momento ver que não só os jovens, mas os pais dos jovens que há 30 anos eram eles que estavam a fazer a manifestação e a comunidade civil também se está a juntar e dizer assim, nós estivemos presentes, continuamos a estar presentes, porque de facto o património e a cultura é muito importante. No primeiro ano não estive porque estava a dar aulas no Ribatejo, mas vim no segundo ano, mas era sempre muito difícil porque o ambiente estava demasiado tenso, mas nós sentimos que os jovens
desde um mega acampamento, onde se esgotaram os preservativos todos das farmácias, portanto, onde diziam que de facto que era uma geração rasca, que só havia aí muita droga, que não era verdade, e portanto acabaram depois por dar uma lição a todos e acabaram cada um de criar o seu próprio sentimento. E a missão desta iniciativa é, de uma vez por todas, ultrapassar as divergências que podiam estar há 30 anos. Já estão ultrapassadas, mas agora cada vez mais temos que deixar essa mensagem. Isto, temos que estar todos juntos, porque é cultura. A vossa Sandes e a vossa garrafa d'água! Não se esqueçam de levar a garrafa d'água! Como sabem, hoje é um dia histórico porque estamos a celebrar os 30 anos de um património mundial, neste caso do Parque Arqueológico do Vale do Coa. E a escola não poderia deixar passar esta data sem marcar presença e sem, no fundo, voltarmos ao passado para lembrarmos aqui o papel que a escola teve na preservação deste património, mas ao mesmo tempo lembrando que no futuro cada um de vocês, cada um dos alunos desta escola tem de ser um embaixador deste património. Portanto, é isto que nós queremos transmitir nesta mensagem. Cada um de vocês seja um lutador e contribua para a preservação deste património. Está bem? Portanto, estou muito emocionado e muito feliz por ver toda esta adesão. Acha que todos os alunos aqui presentes têm esse mesmo tipo de emoção ou que têm algo mais ainda? Não vos posso dizer isso, vocês se calhar têm que perguntar aos vossos colegas, mas tenho a certeza que de certa forma esta atividade marcará, cada um à sua maneira, mas terá uma marca para o futuro em cada um de vocês. Estou-me a sentir feliz porque há 30 anos eu era professor, como ainda sou, deste agrupamento de escolas e fui um defensor das gravuras e na altura não se sabia bem qual seria o desfecho e felizmente o desfecho foi aquele que várias pessoas, eu incluído, desejamos e que é um sonho que ainda está em desenvolvimento e em concretização. Eu espero que as gerações mais novas assumam também a responsabilidade de prosseguir em frente. Acha que esta manifestação que estamos aqui a fazer, estamos a recriar um momento mais ou menos ou exatamente o que foi na altura? Sim, na altura muito mais gente, porque vieram jovens de várias zonas do país, foi uma coisa que nunca se tinha visto em Foscoa. E isto é, pronto, é uma pequena recriação. Infelizmente temos, mesmo na nossa escola, menos população, menos jovens do que tínhamos, mas mesmo que fosse só um jovem é preciso passar o testemunho. Tem alguma história engraçada que se lembra da sua altura, de há 30 anos, desta manifestação? Arthur, eu na altura, para além de professor da escola, era diretor de um jornal, o ECOA, que fez eco da polémica que na altura eu teria muito para dizer, para contar, e eu... aquilo que eu teria para dizer não cabe nas possibilidades desta reportagem. Acho um momento importante, é um saudosismo ver isto. Eu não estava aqui como estudante, mas estava uma pessoa que me é muito próxima, que é a minha esposa. Aliás, fui cumprimentar o Tó Jerónimo, da Lila Correia, falta aqui o senhor professor José Albano, que era da escola e também lutou para isto. E o que é que sinto? Eu já trabalhava, já não era estudante, estava em Moncorvo, dei uma entrevista para a TVI, na altura, assim um direto disto sem contar, e disse que este património, que na altura não sabia se era importante ou não importante, que talvez fosse um diamante por lapidar. Recordo esta expressão de há 30 anos, que aqui repito, está a ser dilapidado, mais coisas podiam ser feitas. Não obstante, há uma realidade antes e depois, há um AC e um DC que a Escola Secundária de Foscoa muito contribuiu para que este património fosse preservado. Sim, por acaso sei, porque apesar de ainda não ter
Ainda não era nascida, mas sei muito bem aquilo que foi a manifestação das gravuras por parte dos estudantes. E acha que os estudantes na altura, os jovens, os professores e todos os que se uniram por esta causa, fizeram bem a lutar? Claro que fizeram. Então para si a cultura é primordial importante. a tudo? Hoje eu estou aqui também porque as gravuras foram elemento de salvaguarda por parte dos governos, porque senão a minha mãe nunca tinha vindo para cá trabalhar, por exemplo. A sua mãe faz o quê, desculpa? É guia no Museu do Coa. Ah, ok. Portanto, eu sou uma filha do Coa. Pois. Como tantos outros. Muito. O senhor, há 30 anos, participou desta manifestação? Sim, eu na altura era o presidente do Conselho Diretivo da escola, o diretor, como agora se chama. E tudo foi organizado na escola e, portanto, participei também, claro, sim. O professor acha que a prevenção das gravuras e não ter sido feita a barragem foi a melhor saída possível disto? Sem dúvida que foi. Barragens há muitas. Podem-se fazer mais acima, mais abaixo dos rios e gravuras são únicas no mundo. Nós temos um património de 17 km que hoje já contam cerca de 10 mil gravuras e que, portanto, é um património único no mundo. Esse tem que ser preservado. Evidentemente que sim, que a cultura é aquilo que nos distingue dos outros animais, não é? E a cultura, e sobretudo a arte paleolítica, sobre a arte rupestre da altura, é a primeira grande manifestação da cultura da humanidade. Acha que o que está aqui a ser feito hoje, com estes jovens todos, professores, está a ser parecido ou a replicar o que aconteceu há 30 anos? Sim, é bastante parecido, não é? É evidente que eu fico muito feliz por terem tido esta iniciativa. Recriar esta manifestação foi há 31 anos. Há 30 anos faz anos o Parque Arqueológico. Mas acho que é bom que a comunidade escolar continue a interessar-se pelas gravuras e pelo património e que se orgulhe daquilo que os seus pais na altura fizeram, que eram estudantes dessa altura. Foz Coa começou a ser conhecida no mundo devido ao seu património, às gravuras, e tem trazido para a economia de Foz Coa e da região grandes investimentos e tem sido uma terra que, pelo facto de ter as gravuras, tem tido ajudas e subsídios do Estado, muito mais que se fosse uma barragem que não dava nada a Foz Coa. Quantos anos faz o Parque Arqueológico? E sabem porque é que estamos aqui hoje? Não é só para celebrar, é porque alguém lutou há 30 anos atrás para que as gravuras não estivessem debaixo d'água. Sabem disso, não sabem? Portanto, a mim não me compete falar muito do passado,
mas acima de tudo falar do presente e do futuro. A escola tem de continuar a ser um baluarte de defesa do património cultural, ainda por cima de um património que é mundial, não é só nosso, é de todo o mundo. E cada um de vocês tem de ser um embaixador do COA. Não se esqueçam disso. Para onde quer que vão, digam a toda a gente, sem medo, vocês têm aqui um património que mais ninguém tem. Bom dia. Nós hoje vamos fazer agora nas férias da Páscoa 31 anos que se fez esta manifestação. O Parque Arqueológico faz 30, mas a manifestação foi em 1995. E eu um dia gostava de vos contar toda a história do COA, e vocês merecem, e acho que um dia teremos essa oportunidade. Mas agora só me deram 5 minutos, portanto eu vou-me despachar mais. O que vos queria dizer é que... O que vos queria dizer, fundamentalmente, era o seguinte. Quando começaram a aparecer as primeiras notícias sobre as gravuras, a escola secundária, com os alunos, os professores, os funcionários e até alguns pais, reuniram e tomaram de imediato uma iniciativa. Era defender as gravuras rupestres, porque poderiam ser, como sabem, ficar debaixo d'água devido à construção da barragem. Depois disso, foi na escola que a escola serviu como quartel-general para esta luta, que a comunicação social deu-lhe até o nome da Batalha do COA. Foi na escola que nós recebemos o Dr. Mário Soares, Presidente da República. Foi na escola que se fez o grande acampamento. Foi na escola que se criou uma comissão que depois foi à Assembleia da República, falou com as comissões de cultura da Assembleia da República. Na altura eram alunos e professores que faziam isto. Foi na escola que se preparou esta manifestação, que vocês agora recriam e que com toda a satisfação vos vejo agora aqui. Foi na escola que se criou uma comissão para angariar assinaturas para a defesa do património. E sabem que quantas se conseguiram arranjar? Cerca de 200.000 assinaturas. Foi na escola que se criou o grande movimento para a salvaguarda das gravuras do Val do Coa. Este movimento integrava alunos, professores, os arqueólogos mais tarde, a comunidade científica, as universidades, espalhou-se pelo país inteiro, espalhou-se pelo mundo e transformou-se num movimento internacional. Foi na escola que apareceu o grande slogan que vocês sabem de cor e salteado: as gravuras não sabem nadar. Foram um grupo de alunos que estavam a tentar realizar e a imaginar a manifestação que surgiu esta ideia. Foi na escola que nós oferecemos à população, durante o acampamento, espetáculos. Os melhores artistas da altura, os melhores cantores, Jorge Palma, por exemplo, um deles que esteve cá. Foi aqui neste recinto que se fez a primeira grande manifestação de teatro ao vivo oferecida à população. Tudo isto foi conseguido por quê? Porque os alunos da Escola Secundária de Foscoa estavam motivados, tinham conhecimento. Ninguém obrigou qualquer aluno a tomar esta posição para a defesa das gravuras. Foi o conhecimento, foi a capacidade de nós trazermos para aqui os arqueólogos, cientistas que deram conferências, ensinaram, tomaram a sua iniciativa, e foi esta juventude de que tanto me orgulho da altura que conseguiu salvar as gravuras rupestres do Val do Coa. Foi um orgulho, e todos aqueles que participaram há 31 anos nesta luta, hoje estão orgulhosos de terem feito história. Fizeram história para Foscoa, fizeram história para o mundo. Hoje os manuais, qualquer manual,
de História da Arte Rupestre fala do COA e fala dos estudantes que defenderam o COA. Foi uma revolução cultural, para mim, a mais importante de seguir ao 25 de Abril. Foi a capacidade de mesmo contra a maioria da população que inicialmente era contra, os estudantes conseguiram conhecer, argumentar e dizer a todos que as gravuras não sabem nadar. Viva as gravuras! O professor Albino agradeceu a todas as entidades, mas a entidade principal que nós temos que agradecer é à comunidade escolar, é a vocês alunos, que hoje estão aqui para relembrar uma data tão importante para Foscoa, tão importante para Portugal, tão importante para o mundo. As gravuras e o Parque Arqueológico do Vale do Coa, pela sua magnitude, pela sua importância, estão, felizmente para nós, no nosso concelho, mas são um património do mundo, são um património hoje classificado pela Unesco como património mundial. A Câmara Municipal de Foscoa, obviamente que se associa a esta atividade, associa-se com gosto, não tenho, enquanto Presidente da Câmara, nenhuma dúvida que este é o caminho que nós temos que fazer e deixar-vos esta reflexão. A comunidade, quando se junta e quando luta por um bem maior, por um desígnio, na altura local, hoje nacional e mundial, consegue ter sucesso nessa mesma luta. Foi isso que os estudantes há 30 anos fizeram, é isso que eu me proponho fazer todos os dias, porque a luta do COA não acabou há 30 anos, é uma luta que continua hoje, é uma luta que continuará nos próximos 30 anos, porque preservar o COA, mostrar o COA, defender o COA e mostrá-lo a todo mundo é um trabalho que depende de todos, que depende muito da Fundação, mas depende também da Câmara Municipal e de todos os foscoenses. Todos devemos ser embaixadores do COA, todos devemos ter orgulho em ter um parque arqueológico no nosso concelho. Muito obrigado a todos, muito obrigado por manterem viva a memória do COA. Olha, eu não me lembrava, mas a verdade é que agora soube que faz 30 anos, portanto, que as gravuras foram descobertas no Vale do Coa. Pronto, e claro que foram preservadas. Isso. Sim, tenho. Eu não vivia cá, mas está dentro tem do assunto. Tem uma pequena ideia? Não, uma grande ideia. Dentro do assunto, sim. E puseram em questão se deviam fazer a barragem ou preservar as gravuras. E eu acho que o grande impulso veio da escola, da preparatória e secundária, e a juventude em muita força, arranjaram um slogan e deu uma grande projeção, e ainda bem que isso foi. Nessa época veio cá o Presidente Guterres e foi assim o boom da explosão, e ele na altura como Presidente achou que realmente se devia preservar as gravuras, e ainda bem. Ainda bem. Então concordam que foi ótimo para o Conselho em troca da barragem? Era mais uma barragem, não é? O Douro já tem tantas e gravuras são únicas no mundo. Pronto. E a juventude que continua com muita força e com muita garra a protegê-las. E ficámos a ser conhecidos mundialmente. Sim. Passamos a ter mais um património mundial. Mais um património.
Olhem, pessoal, para não estar a demorar muito tempo, quero apenas agradecer publicamente, primeiro, à minha equipa da Fundação do COA, que estiveram sempre na linha da frente. Muito obrigado por terem dado esta ideia e estarem em conjunto com o agrupamento a fazer esta iniciativa. Agradecer depois a todas as outras entidades, ao município, aos bombeiros, à GNR, a todos aqueles que, no fundo, estão a dar o seu contributo para que, 30 anos depois, as gravuras continuam a não saber nadar. Meus amigos, só vos quero deixar esta mensagem. Esta réplica de manifestação que vocês estão a fazer não é mais do que um sinal claro às populações deste concelho e do território e dizer que estamos cá para continuar a defender o património que é tão precioso e a defender aquilo que é nosso e defendê-lo para que vocês daqui a 30 anos tragam os vossos filhos para dizer que estiveram há 30 anos atrás a defender, de facto, as gravuras. Obrigado por terem vindo e eu vou-vos apresentar agora uma pessoa que está aqui, que foi o presidente da Associação de Estudantes de Altura e vai-vos ler poemas que leu há 30 anos atrás, na altura, na defesa das gravuras. Aqueles poemas que ele vai dizer foram feitos há 30 anos atrás. Muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigado, muito obrigado. E dizer-vos o seguinte: há 30 anos atrás era tudo muito mais difícil. Há 30 anos atrás não havia Instagram, não havia Facebook e a internet estava a dar passos muito tímidos. Se há 30 anos não havia internet, imaginem há milhares e milhares de anos o que acontecia aqui no Vale do Coa. Como é que o homem da pré-história comunicava? Como é que o homem da pré-história se exibia do ponto de vista artístico? Bem, não tinha redes sociais e, portanto, de forma visionária, criar as gravuras rupestres do Vale do Coa. Portanto, meus amigos, se um dia vos perguntarem o que é que esteve na origem do Instagram e do Facebook, podem dizê-lo com propriedade. O Facebook e o Instagram nasceram em Foz Coa, com o homem da pré-história. Bem, sem mais delongas, depois de agradecer ao Sr. Presidente da Fundação com o parque
por nos proporcionar este momento. Agora sim vou-vos ler um poema. Agora todos em silêncio, por favor. Um poema. Vou-vos ler um poema que foi escrito há 30 anos, de facto, por ocasião da luta das gravuras rupestres, e é, em boa verdade, uma adaptação de um poema do nosso hino nacional. Bom, então é assim: heróis da escola, nós estudantes, somos valentes e imortais, defendemos as gravuras e lutamos pelos nossos ideais, contra as obras da barragem que os querem destruir. Nós não vamos permitir. Às armas, pelo progresso vamos lutar, às armas pela cultura de Portugal. Contra a barragem, lutar. Às armas pelo progresso vamos lutar, às armas pela cultura de Portugal, pelas gravuras, lutar. Muito obrigado. Bem, a Associação de Estudantes há 30 anos atrás era uma associação de estudantes que penso que normal, portanto composta por jovens estudantes dos 14 aos 16, 17, 18 anos, de uma escola secundária do interior do país. Há 30 anos, efetivamente, havia mais alunos, mas eventualmente as coisas seriam um pouco diferentes, nomeadamente ao nível tecnológico. Há 30 anos atrás, como eu disse há pouco, não havia, portanto, redes sociais, a comunicação era muito mais lenta e, portanto, o foco da Associação de Estudantes e o caminho da Associação de Estudantes se calhar estava centrado ou preparado para atuar de outra forma, que não será de hoje, eventualmente. Sabemos já que foi a Associação de Estudantes uma das bases para toda esta manifestação e toda esta luta. Como é que começou o trabalho da Associação? Como é que a Associação, entre aspas, descobriu este tema e resolveu lutar por ele, com todos os jovens? Bom, a Associação de Estudantes, só lembrar-te, é uma situação. Esta Associação de Estudantes foi a primeira Associação de Estudantes da escola. Tinha sido recentemente constituída e tinha sido recentemente votada. Portanto, a partir do momento em que os órgãos sociais eleitos tomaram posse, surgiu na comunicação social um boom, que foi a notícia de que o território do nosso concelho estava pejado de gravuras rupestres. Nós, na altura, não fazíamos ideia de que se tratava, não sabíamos efetivamente qual era a importância das gravuras rupestres, sabíamos que efetivamente tinha sido algo realizado há muitos anos atrás e que era um património que não existia em mais lado nenhum do mundo, com esta importância, com esta dimensão e com esta qualidade. E, portanto, era preciso fazer alguma coisa para que estas gravuras, fossem preservadas. À data, estava a decorrer aqui bem ao lado as obras da barragem, um aproveitamento hidroelétrico, levadas a cabo pela EDP, uma obra imensa, uma obra também de grande importância para o território nacional, para a produção de energia, e a obra já ia a meio, portanto já ia em franco desenvolvimento, a execução já era grande. Portanto, era extremamente difícil parar aquelas obras para preservar este património. O que é facto é que os jovens entenderam que não se podia avançar com as obras, o património tinha que ser preservado, sob pena de hoje, envolvidos 30 anos, os nossos filhos não poderem usufruir deste património cultural e o mundo estar privado também de olhar, de ver este património cultural ímpar e único, que hoje estaria aqui submerso, e certamente não estaríamos aqui num museu com esta importância, como o Museu do Coa. E, portanto, os jovens rapidamente entenderam que deveriam apoiar esta causa. Aos jovens juntaram-se os professores da escola, que foram o grande suporte de tudo isto, que sempre acreditaram nos jovens e apoiaram sempre os jovens, e sem isso também não seria possível, a verdade é esta. Rapidamente houve outras entidades que se juntaram a esta luta, como os académicos, as universidades e até o mundo político sentiu necessidade de apoiar esta causa porque lhe reconheceu efetivamente esta importância.
como sabemos, era então o Presidente, tinha um contacto um bocadinho mais direto com os jovens. Perguntar-lhe duas coisas: o sentimento que sentia entre os jovens, tanto seu como para com os jovens, o sentimento geral, se era de orgulho, se era o que fosse, e perguntar-lhe também como eram os dias nessa altura. Muito bem, o sentimento era um sentimento de orgulho imenso pelo património que herdámos dos nossos antepassados, porque este património foi-nos herdado pelos nossos antepassados e felizmente que estava no nosso território, portanto esse orgulho era efetivamente uma evidência. No que toca aos dias, eram efetivamente dias agitados, porque a dimensão que toda esta batalha criou na comunidade escolar foi uma dimensão astronómica e isto levava a uma dinâmica diária de grande agitação e, portanto, só assim, porque as atividades, as iniciativas, as solicitações eram imensas e, portanto, os jovens acompanharam isso tudo em alta rotação. A minha primeira pergunta é, vocês recordam-se há 30 anos desta manifestação ter acontecido? Sim, eu participei nela. Eu estudava fora, mas sim, vim depois passar o fim de semana para estar a participar na defesa das gravuras. Alguns dos seus amigos participaram, sabe, assim, alguma situação mais de perto que tenham participado na manifestação? O António Jerónimo. E, embora eu estivesse a viver em Viseu, assistia na televisão, em primeira, na abertura dos telejornais, e os meus sobrinhos que estavam a morar aqui, sim, eles fizeram parte da manifestação. Ok. Portanto, vocês consideram importante o facto de as gravuras terem sido preservadas? Defendem que a barragem não deveria ter sido construída? É óbvio que sim. Conservar as gravuras foi aquilo que a região precisava para desenvolver, senão desertificava. E vindo de outra região para aqui, eu sinto-me uma embaixadora do COA sempre, desde há 30 anos e continuarei a ser sempre. Portanto, sim, valeu a pena. Ok, portanto, vocês acham que essa foi uma escolha importante no passado e acham que hoje continua a ser uma boa escolha ou teria sido melhor ter sido construída a barragem? Não, porque eu ficava aqui uma hora a falar sobre isso, sobre as vantagens e as desvantagens. Mas acho que as vantagens de termos preservado as gravuras e ter construído este magnífico museu e dos milhares de visitantes que temos anualmente aqui a visitar-nos e a dormir e a jantar, a almoçar, aqui na região, é a maior de todas, maior do que qualquer barragem. Basta vermos as barragens que temos aqui à volta e o que não ganhamos com elas. Acho que a conservação da arte do COA veio contribuir para o desenvolvimento turístico. Se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui com certeza. Portanto, também ajudou a fixar-nos na nossa própria terra. E a questão é, preservar o Vale do Coa não foi só uma questão de estarmos só a preservar o Vale do Coa, dar a oportunidade à ciência de continuar a investigar e destes 30 anos já temos muitas novidades sobre os nossos antepassados, perceber essa parte do começo da ocupação neste território é muito importante. Portanto, o Vale do Coa é e continua a ser um laboratório a céu aberto que muitos estudantes e as escolas, universidades, têm uma porta aberta para vir aqui completar os seus estudos científicos. E deixa-me só dizer mais uma coisa acerca disso. Se a barragem tivesse sido feita, conheciam-se 200 rochas e ficava para a história que 200 rochas ficavam submersas. Agora conhecemos 1500. As descobertas ainda não terminaram. Ainda no verão passado fizeram uma descoberta fantástica na Penascosa com utensílios líticos com 26 mil anos e tudo isso perderia se a barragem tivesse sido construída. Não é? E o COA é só o maior e o melhor sítio de arte paleolítica do mundo. E não está na Austrália nem nos Estados Unidos, está aqui em Portugal e, no nosso caso, à nossa porta. Os alunos deram o tiro de partida, não é? Mas depois foi toda a conjuntura cultural, social e política que fluíram no sentido de se vir a parar a barragem. Não é? Mas se não tivesse sido esse tiro de partida, nada disto tinha acontecido.
Eu acho que a comunidade estudantil foi uma peça-chave, aliada à comunidade científica e depois à comunicação social, que fez transbordar tudo para o resto do país e para o resto do mundo. Como diz no vídeo da Sala Gué do museu, foi uma situação única e podemos dizer uma situação única no mundo. Jovens e outros investigadores que se juntaram para uma causa que foi valorizar um património que estava aqui há milhares de anos e isso aconteceu há 30 anos. E não aconteceu em mais país nenhum. Portanto, isto é algo único e, sem dúvida nenhuma, os estudantes são a peça-chave para todo este acontecimento. Os meus parabéns a eles. Ok, obrigada. E a vocês também, claro. E a vocês que estão aqui 30 anos depois e a memória, estas memórias da manifestação continuam vivas e continuarão sempre que nós as mantivermos vivas. Eu pertenço à Fundação Coa Parque. Também era estudante no 12º ano, na altura que a escola gritou bem alto e ecoou em todo o mundo que as gravuras não sabiam nadar, e foi-nos oferecida por Cristina Zoada, que também na altura viveu esse momento com grande emoção e quando soube que estava a ver esta manifestação fez questão de ir ter connosco à praça e deixar-nos a t-shirt original. A t-shirt refere-se, o símbolo é a Rocha 1 da Canal do Inferno, tem esta simbologia por ter sido a primeira a ser descoberta e foi essa que foi usada na altura pela Associação de Estudantes e não só pelo Olho Vivo também, que era uma associação, uma ativista muito ligada ao ambiente, mas que também teve nesta causa, e as gravuras Não Sabem Nadar vem da música dos Black Company Nadar, que surgiu como um hino natural e ainda hoje é recordada quando se fala nestes momentos de ativismo, que os jovens tiveram um papel fundamental, fala-se sempre na música que se tornou o hino, aliás no Museu do Coa é esta música que está a contar a história das gravuras que não sabiam nadar e que não souberam mesmo, como o Mário Soares disse, em 95. Dalila, gostava de lhe perguntar se esteve presente na manifestação há 30 anos. Estive presente em todos os momentos que à exceção de um muito importante, que nós ficámos com muita pena. Eu, como disse, andava no 12º ano, tinha 17 anos, nessa altura, em 95, e participei em todos os momentos das manifestações. O que mais nos marcou e o que nos fez acreditar até que havia esperança que o património pudesse ser preservado foi dia 20 de fevereiro, quando a Escola de Foscoa recebeu o então Presidente da República, Dr. Mário Soares, com um hino, e foi a primeira vez que publicamente se cantou As Gravuras Não Sabem Nadar, publicamente, e a que o Mário Soares respondeu no microfone, e não sabem. E no mega acampamento, efetivamente, acompanhámos ao longe, estávamos na nossa viagem de estudantes 12º ano, tivemos muita pena de não poder estar, mas diariamente telefonávamos, e na altura não havia telemóveis, mas telefonávamos para os fixos a saber como é que isso está a correr, qual é o feedback, e Foscoa estava, o que nos diziam era ao rubro, e isto parecia outra terra, porque estava gente espalhada por todo lado, nós acabamos por viver à distância a emoção do que foi o mega acampamento, mas tenho colegas hoje em dia na Fundação, que na altura estavam enquanto alunos da Faculdade de Letras do Porto, por exemplo, e que estiveram na organização dos concertos onde teve os Black Company, onde esteve Jorge Palma. Aliás, eu tenho aqui comigo, que vos posso passar esse documento, do que foram os grupos que vieram cá tocar quando foi o mega acampamento, e que estamos a falar de Quadrilha, estamos a falar de, como disse Jorge Palma, Black Company, mas muitos outros grupos que vieram cantar, a ajudar esta grande causa que foi Coa. Isto não foi uma efeméride, o dia 20 de fevereiro de 95 foi aquele momento que realmente acreditámos que as coisas podiam mudar, antes então do mega acampamento. Nessa altura, reuniu-se em Foscoa, aliás, em frente à escola, as imagens mostram isso, era um mar de gente, não só de estudantes de Foscoa e dos professores e técnicos que estavam cá a trabalhar, mas também da Escola da Meda, Escola de Figueira. Aliás, hoje em dia está cá uma professora, a professora Célia, que dá aulas cá, que na altura era estudante em Figueira e que se recorda de ter vindo a essa manifestação. Meda esteve aqui em peso, mas depois a Faculdade de Letras do Porto, Belas Artes do Porto, Coimbra, estiveram também a cantar que as gravuras não sabiam nadar e, portanto, tomando uma posição que se conotou muito com a juventude, mas que era um pouco pela sociedade em geral. Eu recordo que, na altura, o grande Luís Afonso, do Público, faz os cartoons do Público,
criou uma personagem que era o artista do Paleolítico, e nós hoje em dia compilámos, temos uma publicação só com os vários cartoons que o Luís Afonso fez com o artista do Paleolítico, com esta questão do Coa. Isto foi um ano de polémica que culminou, felizmente, numa decisão muito corajosa do então Primeiro-Ministro, que ganhou as eleições na altura, António Guterres, que hoje muito nos orgulha, estando no cargo da ONU, mas foram estudantes, foram artistas, foram arqueólogos de todo o mundo, foram a comunicação social. O Coa saiu na altura no El País, no El Mundo, houve uma parada em Nova Iorque a defender que as gravuras não sabiam nadar. Isto era inimaginável, ninguém sabia o que era Foz-Coa. Portanto, claro que os estudantes foram, no fundo, o rosto de quem deu a cara e mostrou a coragem de defender o que era um património, mas a sociedade civil dividiu-se muito, havia muita polémica sobre o assunto, mas felizmente houve uma corajosa decisão política que fez preservar o património que é hoje todos nós, que é hoje património mundial. Esteve hoje presente na recriação da manifestação de há 30 anos. Com muito orgulho e muita emoção. E como já referiu, esteve presente na de há 30 anos, na original de todas mesmo. Gostava de lhe perguntar a emoção que teve, comparada, claro que é um bocadinho diferente comparada à que foi feita na hora e na altura e o porquê de ser, mas gostava de lhe perguntar se sentiu que esta manifestação teve um grande esforço e um grande orgulho sobre o que fizeram na altura. Claro que sim, aliás, quando na Câmara começaram a cantar, ainda senti aqui um aperto no peito e as lágrimas a saltar, porque, na verdade, é recriar, houve muita emoção na altura, nós tínhamos, tinha a vossa idade, quer dizer, acreditamos que conseguimos mudar o mundo e, na verdade, participámos num pouco dessa mudança, dessa alteração de mentalidades, de que uma barragem, enfim, pode ter alguns benefícios, mas que iria prejudicar algo, e Foz-Coa não seria Foz-Coa, nós já temos uma barragem, não é? Em Foz-Coa, enquanto que o património que acaba por ser reconhecido mundialmente, eu estava a dizer há pouco, nós já tivemos, em 2008, fomos procurados pela Coreia do Sul para mostrar o exemplo do Coa, de preservação de arte paleolítica, e tivemos uma exposição na Coreia do Sul, paga pela Coreia do Sul, para mostrar o que no Coa se fez há 30 anos atrás, estudantes, enfim, toda a sociedade que se envolveu nisso. Portanto, somos um exemplo para o mundo e isto é motivo de orgulho para qualquer português, mas para qualquer foscoense, evidentemente. E senti, de facto, muita emoção. E não tenho, tal como não tinha em 95, hoje tenho ainda mais consciência de que a decisão foi a mais correta. Para terem uma noção, nós neste momento, na altura conheciam-se 24 sítios com arte, neste momento conhecemos 70 sítios, temos 1550 rochas inventariadas, portanto é o maior sítio do mundo da primeira arte da humanidade, é aqui no Coa. E este berço, esta grandiosidade, eu às vezes brinco e digo, era o Louvre do Paleolítico, de facto é uma quantidade, uma concentração que demonstra a importância que este sítio tinha e que só foi possível demonstrá-lo da forma, e continuamos a fazer investigação, continuam a aparecer novas rochas, sítios de ocupação com datações de 30 mil, 32 mil, e só é possível isto porque foi preservado o património, ou seja, não foi construída uma barragem que pôs em causa. Aliás, a barragem de Pocinho ainda influencia, ainda põe em causa algum do património do Coa, porque a parte das gravuras na zona da Foz estão submersas, mas a verdade é que sem esta corajosa decisão e estas manifestações da sociedade civil em que os jovens deram a cara, não era possível saber o que temos hoje, o que o Coa encerra, o tesouro que o Coa encerra, que ainda hoje nos continua a dar novidades, não só a nós, mas é a investigação mundial que acaba por dar estes contributos. Obrigada. Pois é, olha, a luta do Coa começou aqui em Foz-Coa, com os alunos e com o movimento estudantil, como vocês já sabem, mas depois tornou-se muito maior e houve um apelo às escolas vizinhas, e não só, também da região, mas também mais alargado ao país, e nós respondemos a esse apelo, e na altura veio um autocarro de Figueira de Castelo Rodrigo, que é de onde eu sou, veio também de outros sítios, da Meda e de outros sítios, e nós juntámos-nos no fundo à luta destes estudantes de Foz-Coa, porque quisemos também manifestar o nosso interesse em preservar este património. Olha, para mim é um orgulho, enquanto educadora, a poder participar hoje no acampamento convosco e também mostrar aos jovens que vocês têm voz.
vocês, a vossa opinião conta, a vossa opinião tem validade. E isto aconteceu aqui em Foz de Coa e ficou historicamente conhecido, e também pode acontecer na atualidade. Nós não temos que nos sujeitar a todas as ordens que venham de cima, nós temos que pensar: os meus valores vão de acordo com isso? Será que eu vou questionar esta ordem? E vocês têm toda essa força, e para mim é um grande orgulho, uma grande honra ter feito parte deste encontro que nós hoje tivemos aqui, quer do acampamento, quer depois da manifestação e da caminhada, porque lá está, nós estamos na escola não só a ensinar matemática, português, geografia, mas também que vocês aprendam estes valores e que vocês têm essa palavra, e essa palavra está do lado dos jovens. E realmente fiquei comovido, no bom sentido da palavra, porque vi a juventude exteriorizada. Isto faz-me recuar aos 30 anos, quando os jovens acamparam aqui, também acamparam aqui nesse lugar. Eu acompanhei-os lá, junto das gravuras Não Sabem Nadar. Eles até prenderam as mãos lá no COA. Acompanhei tudo isso, bati-me através do jornal Ecoa, escrevendo artigos em defesa do Val do Coa. O primeiro guia do Val do Coa é com fotografias minhas, tal como as revistas que foram então publicadas pelo Procoa. Eu percorri todas as freguesias na altura a fotografá-las. E realmente estou comovido, porque eu já tenho 81, já fiz 81 anos, e tenho pena não ter começado aqui. Pois eu pensei que fosse lá só em baixo, não é? Mas acompanhei e vi esta espontaneidade da juventude. E eu acredito que jamais as gravuras são submersas. Portanto, as gravuras não sabem nadar e devem-se preservar. Portanto, fiquei muito comovido, muito contente. Tenho uma reportagem, fiz as minhas fotografias, que eu sou jornalista e gosto da fotografia. Portanto, olha, é com muito agrado que eu vejo tanto a parte do município como do museu, este empenho em dar esta vitalidade à juventude, de forma a salvaguardar o património da humanidade. Vozes antigas e vidas por mãos do tempo deixadas. As gravuras não sabem nadar, As gravuras não sabem nadar, As gravuras não sabem nadar, São cavalos, são caminhos, é a origem do olhar, o passado que resiste e se recusa a apagar. As gravuras não sabem nadar, As gravuras não sabem nadar, Mas vieram sombras de ferro, promessas de supremacia. E um povo e um prévio disse não vamos deixar cair. As gravuras não sabem nadar, 3 décadas de vigília, 30 anos de luz no chão. O que ia ser barragem, hoje é pura inspiração. Levantaram-se as vozes das escolas, as ruas em chamas. Era a história que nos chama. Contra a força do silêncio, contra a pressa sem razão. Foi na força da palavra que nasceu a proteção. As gravuras não sabem nadar, Obrigado. E venceu quem acreditou que o passado tem valor, que há raízes tão profundas que resistem a qualquer dor. As gravuras não sabem nadar, Muito bem. Um desafio. Terminar e chegar ao slogan tem que ser a berrar, A pedra que estava muda sobre o sol de 1000 verões, hoje ensina o mundo inteiro a ler estas inscrições. As gravuras não sabem nadar, Melhorou, Um legado para o mundo, orgulho deste lugar. Nem o rio nem o tempo conseguiram apagar. As gravuras não sabem nadar, O que o homem gravou ontem, o homem de hoje salvou, e o Parque Arqueológico em Museu Vivo se tornou. As gravuras não sabem nadar, O futuro deste vale, pelas mãos da Nova Gente, é um fogo que não se cala, um quartel sempre presente. As gravuras não sabem nadar. Hoje o vale é liberdade, é memória e a lição. Quem defende o que é de todos, nunca lança o terá e o vão. As gravuras não sabem nadar. Não é apenas um parque, é a nossa identidade. 30 anos de um destino feito por a verdade. As gravuras não sabem nadar!
está melhor. E que ecoa para sempre como um grito sem final. As gravuras são do povo e o povo guarda o vale. As gravuras não sabem nadar. Aqui a pedra fala, aqui a memória não cede. 30 anos de vitória, o Coa nunca se perde. As gravuras não sabem nadar.